E aí pessoal, beleza? Vamos agora para mais um exercício daqueles da playlist aquela playlist de exercícios resolvidos em termodinâmica. A gente vai trabalhar agora com um processo que vai envolver a primeira lei, também a segunda lei, leitura de tabelas para gases ideais, então vai ter tudo isso aí. E no caso, gases ideais que a gente vai trabalhar são aqueles gases ideais que não temos os dados de gás ideal na base mássica, esse é o CO2. Vamos trabalhar com ele aqui então. A gente tem um tanque rígido, esse tanque rígido contém... vou pegar aqui, vou ter que pegar aqui agora. Tá. Esse tanque rígido contém 3 kg de dióxido de carbono a 500 kPa e ele está conectado, deixa eu até marcar essas partes importantes aqui, ó. Tem 3 kg de dióxido de carbono, 3 kg de dióxido de carbono, está a 500 kPa, está conectado por uma válvula ao conjunto pistão-cilindro, acima dele contendo 0,05 metros cúbicos de CO2. Ao abrir a válvula, CO2 passa para o cilindro até que a pressão do tanque caia para 200 kPa. O peso do pistão e a pressão atmosférica, ou seja, vai cair a pressão do tanque para isso aqui no final, tá beleza. Caramba, é interessante isso aí. E o peso do pistão e a pressão atmosférica mantém uma pressão constante de 200 kPa no cilindro. Devido à transferência de calor e a temperatura do CO2 em todo o tanque e o cilindro permanece constante em 290 Kelvin. Beleza, assumindo o comportamento de gás ideal, determinar o trabalho e a transferência de calor para o CO2, cada um em quilojoules, e a geração de entropia. A geração de entropia vai dar para gerar, nesse caso vai dar para calcular, porque a gente tem troca de calor, mas a temperatura permanece constante durante todo o processo, fica fácil de você calcular aquela transferência de entropia. Bom, vamos lá então resolver esse problema aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar o seguinte, né? Vamos desenhar esse processo aqui, como que ele está acontecendo. Eu tenho um tanque aqui embaixo, tá? Eu tenho um tanque aqui que está... Vou pegar esse tanque aqui em preto, ó. Esse é um tanque aqui agora para entender o que está acontecendo. Eu quero visualizar esse processo, eu vou precisar de visualização para entender o que está acontecendo com ele. Ele vai estar ligado aqui a uma válvula, está ligado a um cilindro que está acima dele. Tá ligado a um outro cilindro, a um pistão cilindro que está aqui acima dele. Vou desenhar esse pistão cilindro dessa forma aqui, ó. Tá aqui. Eu vou apagar essa... Como é que eu vou fazer isso aqui? Vou ter que fazer uma válvula aqui em cima, ó. Vou ter que apagar essa parte aqui. Aí eu vou desenhar um pistão aqui em cima, quer ver? Dessa forma, ó. Opa, desenhei um pistão, beleza. Eu tenho aqui uma pressão atmosférica do lado externo, tá? Pressão atmosférica, tirar isso aqui, tem uma pressão atmosférica que está realizada aqui do lado externo. E nesse caso aqui, ó, PATM, né, que está realizada aqui do lado externo, eu sei que aqui dentro desse pistão, nessa região aqui, ó, eu tenho algumas características interessantes. Eu sei que aqui dentro desse pistão cilindro eu tenho CO2, ele está com a pressão igual a 200 kPa, ele tem um volume inicial, o volume inicial dele é igual a 0,05 metros cúbicos, e eu sei que aqui embaixo ele tem algo, ele vai ter que assim, vai começar aqui com CO2 também, CO2, ele tem inicialmente, né, no início, ele vai estar com 3 kg de CO2, e ele vai estar a 500 kPa. E no final, ele vai estar com menos do que isso, né? Vai perder massa, né? A massa dele cai e ele vai estar com 200 kPa, ele vai entrar em equilíbrio, né? Entra nesse equilíbrio final aqui, ó. Vou até escrever dessa forma aqui, ó. Vou escrever o seguinte, ó. Fala que a massa 1, vai falar que a massa 1 dele é igual a 3 kg, e ele tem a massa 2 que é menor do que a massa 1, tá? E a pressão 1 dele é essa aqui, e a pressão 2 dele é essa aqui. Aqui em cima eu tenho essa pressão ali que vai ficar de 200 kPa, ela continuamente atuando, né? Tem a pressão atmosférica e esse negócio aí vai estar atuando em cima dele. Beleza, primeira coisa que a gente tem que entender aqui agora é que vai ter uma certa variação de volume. Quando eu tiver essa conexão, aqui eu tenho uma válvula, né? Até esqueci disso, aqui eu vou ter uma válvula conectando esses dois, tá? Essa válvula vai se abrir, ó, o que está acontecendo está descrito no problema, é que ao abrir a válvula passa para o cilindro através da pressão do tanque, o CO2 passa para o cilindro até que a pressão do tanque caia para 200 kPa.
seja, vai entrar no equilíbrio final. Vou estar com essa pressão do tanque, vai estar em 200 kPa, vai equilibrar. E em cima eu tenho só a pressão atmosférica. Deixa eu ver aqui, devido à transferência de calor, todo o tanque, tá. Então eu só vou avaliar esses estados. É o estado antes de abrir a válvula e até a hora que ele fica com essa pressão de 200 kPa. Então ele está sempre empurrando esse pistão aí para cima. Mesmo quando ele tiver essa pressão de 200 kPa, como ela é maior do que a pressão atmosférica, depois do meu estado final, ele ainda vai continuar empurrando esse pistão até que a pressão de todo mundo vire igual a 100, né? Mas eu vou considerar que nesse caso aí vai parar o meu estado aí quando todo mundo se equilibra a pressão. Eita, acho que eu empurrei alguma coisa aqui. Vamos lá. Nesse estado aqui, então, eu vou ter que primeiro entender esse trabalho que está sendo realizado. A pressão vai estar agindo sobre o pistão, vai ser realizada pelo CO2, que está agora nessa pressão aí de 200 kPa. Tá? O cilindro lá dentro tem uma certa variação de volume que vai acontecer ali dentro, que ela depende disso aqui. Para o meu caso, eu acho que ele está falando aqui que tudo isso aqui é gás ideal. Não fala? Não. Localizado acima dele, é válvula de CO2, peso do pistão, tá, transferência de calor. Ele não fala que é gás ideal, então a gente vai conferir se isso aqui é gás ideal também. Eu vou buscar esses dados aqui, ó. Não fala nada só fala que a temperatura é igual a 290 Kelvin, né, o tempo todo. Então vou considerar isso aqui, ó, vamos lá. Temperatura igual a 290 Kelvin. E eu tenho algumas pressões, né? Eu tenho a pressão 1, que é igual a 500 kPa. Eu tenho a pressão 2, que é igual a 200 kPa. Vamos pegar o caso mais crítico, que é esse aqui, ó, 200 kPa, e vamos olhar lá na tabela, a tabela A1, que é essa daqui, ó. Tabela A1. Para o CO2, quais são as propriedades que eu tenho as propriedades críticas que eu tenho? Eu tenho a propriedade de 304 Kelvin, a temperatura crítica, que eu vou botar aqui no lado, ó. CO2, temperatura crítica é igual a 304 Kelvin, a pressão crítica ela é igual a 73 bar, e eu sei também que a massa molar do CO2 ela é igual a massa molar do CO2 ela é igual a 28,01 28,01 kg por kmol, tá aí, beleza. Para esse caso aqui, se a gente vai calcular a pressão, para esse caso crítico, né, a pressão reduzida dele, isso aqui é 5 bar dividido por 73. 5 sobre 73 dá 1 sobre 14, isso aí vai dar mais ou menos, sei lá, vai dar entre 0,1 e 0, nossa, vai dar entre 0,1 e 0,05. Eu vou chutar que isso aí dá mais ou menos 0,07, tá bom, tá nessa faixa aí. A temperatura reduzida, ela vai ser 290 Kelvin dividido por 304, que dá mais ou menos aí uns aproximadamente, dessa temperatura reduzida aqui, ela vai dar aproximadamente uns 0,95, tá bom. Então vamos lá olhar na nossa tabela, a figura de compressibilidade. A gente busca aqui, ó, a nossa figura de compressibilidade. A gente pode trazer isso aqui para baixo, diminuir um pouquinho. Eu vou printar ela aqui agora, só trazer mais para baixo, tirar o print dela aqui, ó, vai virar isso aqui, beleza? Deixa eu ver, vou colar ela aqui, beleza, vou colar ela aqui agora. Colei ela aqui, beleza? Então vou diminuir ela um pouquinho aqui agora e vou falar, para o caso mais crítico que eu tenho, que é esse caso que eu tenho a pressão reduzida igual a 0,07, ela vai estar mais ou menos por aqui, ó. A pressão reduzida vai estar nessa faixa aqui, ó, em algum lugar aí. E a minha temperatura reduzida é mais ou menos igual a 1. Para essa temperatura reduzida mais ou menos igual a 1, olha só, a temperatura reduzida mais ou menos igual a 1, ele está aqui, está aqui. Ah, tá 0,97, 98, tá mais ou menos nessa faixa aqui, ó. Mais ou menos por aqui, ó. Isso aqui eu vou falar que é praticamente Z igual a 1, tá? Eu vou assumir, vou falar, olha, para esse caso aqui, eu vou falar que, tá bom, a gente pode falar que o Z é aproximadamente igual a 1. Não tem problema não. Z é aproximadamente igual a 1, a gente vai falar que isso aqui então é um gás ideal, tá? Gás ideal. Até porque na maioria dos casos a pressão vai diminuir. Quando a pressão chegar a 200 kPa, ela vai ser muito menor do que isso aí. Deixa eu fechar um pouquinho a janela aqui que tá frio. Ai, beleza. Quando a pressão cair mais, vai ficar ainda menor do que isso aí, a pressão reduzida. Aí vai ser mais ainda parecido com o gás ideal. Então não tem problema nesse caso a gente considerar aquilo como gás ideal não. Então vamos seguir, já validou a questão do gás ideal. Eu vou calcular agora. Eu vou descobrir agora o que eu preciso calcular. Eu preciso de alguma forma achar
o calor que está sendo trocado, né? A primeira parte aqui da questão é justamente essa. Eu quero assumir o comportamento de gás ideal, terminar o trabalho e a transferência de calor. Bom, eu preciso então pensar no seguinte, ó. Como que eu vou determinar esse calor aí que está sendo trocado? Eu tirei aqui. O calor, eu preciso da primeira lei. Não tem jeito, né? Primeira lei da termodinâmica. Eu vou ter que pensar que a minha variação da energia, eu já vou considerar, tá? Que eu não tenho, acho que aqui fala até que não tem que considerar energia cinética e potencial. Quer ver? Não fala não, mas nesse caso a gente vai considerar que não tem. Então a nossa variação de energia total é igual à variação da energia cinética, variação da energia interna mais a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Vamos considerar que não tem variação de nada dessas energias macroscópicas, é igual ao calor menos o trabalho. Beleza, né? Então eu posso aqui já cancelar a partilha da energia cinética, a partilha da energia potencial, e eu posso dizer o seguinte, ó, que o meu calor, o meu quantidade de calor trocado ela é igual à variação da energia interna, nesse caso, né, mais o trabalho. Isso daqui é a forma mais clássica de descobrir o que é calor. Eu estou usando a primeira lei da termodinâmica. Tudo que a gente sabe vem disso aí, na verdade. Vem dessas as simplificações de troca de calor, tudo vem disso aí. Então essa variação de energia interna que a gente tem aqui agora é algo que eu vou precisar definir a partir do estado 1 e do estado 2. Eu sei que no estado 1 eu tenho algo aqui que vai estar numa pressão de 500 kPa, e no estado 2 ele vai diminuir lá para não sei quantos kPa. Enfim, eu tenho até os valores disso, né? Porque eu tenho um componente que está dentro do meu dentro desse reservatório, como é que eu chamo isso aqui, desse tanque rígido, eu tenho um componente que está dentro do pistão. Então eu vou ter que descobrir mais ou menos o que está acontecendo com esses componentes aí, tá? Eu vou ter que descobrir como é que ele está variando. Vou ter que ver essa variação de energia interna. Mas se eu definir os estados eu consigo saber isso aqui. E o trabalho? Como é que eu sei qual que é o trabalho aí que eu tenho? Olha, eu vou precisar descobrir os volumes. Eu ainda não sei os volumes que eu tenho. Eu vou precisar identificar eles de alguma forma. Vamos partir então para a identificação desses volumes, tá? Porque esse trabalho aqui, o máximo que eu consigo fazer para ele, como é um processo de expansão que vai acontecer no pistão, é eu identificar que esse trabalho aqui ele é igual à integral de P dV, certo? Eu posso fazer isso daí. E aí beleza, eu posso até considerar que eu estou aí com um processo, um trabalho que vai ser realizado, a variação de volume, o trabalho que eu tenho nesse caso, esse trabalho aqui, ó, você tem que pensar o seguinte, esse trabalho não é realizado pelo que está pelo sistema que eu tenho aqui nessa região. Tá? É o sistema que tem só nessa região aqui de cima. Esse sistema realiza trabalho, ele está empurrando o pistão. O outro não, o outro é tanque rígido. O gás até passa por ele, alimenta e tal, mas ali é um tanque rígido. Eu posso dividir essas coisas, sabe? Falar que o sistema que está ali no tanque rígido é um sistema, o sistema que está lá em cima é outro sistema. Eles vão se equilibrar de pressão, mas nesse caso não vai ter... como se esse sistema que está aqui nesse tanque rígido ele não realiza trabalho, só o trabalho realizado pelo pistão lá em cima, tá? Então esse trabalho aqui agora eu posso pensar o seguinte, esse trabalho que é realizado pelo pistão, ele vai estar sempre numa pressão constante. Para esse trabalho do pistão, essa pressão aqui, ó, é sempre igual a 200 kPa. E ela é constante, ela não muda, em hora nenhuma. Ou seja, esse trabalho do pistão aqui, eu posso simplesmente escrever ele igual, esse aqui vai ser de 1 até 2, né? Isso aqui vai ser um trabalho que é igual a pressão constante vezes a variação do volume. Só que eu preciso identificar qual que é essa variação do volume. Porque eu sei que o meu volume inicial que eu tenho do meu negócio, e aí eu posso considerar assim, né? Eu até falei o negócio, considerar como se fosse uma coisa só, mas é que assim, pensa o seguinte, tá? Pensa o seguinte, eu tenho essa pressão aqui, eu tenho a pressão que tem aqui no tanque. O meu sistema ele pode ser isso aqui tudo, ó. Não tem problema eu falar que o meu sistema seria... Como é que eu vou pegar? O meu sistema pode ser... eu vou pegar esse aqui. Não, vou pegar uma outra cor que tá meio... Vou pegar essa aqui. O meu sistema pode ser tudo, tá aqui, ó. Todo esse ar que tá aqui dentro pode ser o meu sistema, tá? Meu sistema ele tá passando por todo mundo aqui, ó. Não tem problema nenhum. Esse pode ser o meu sistema, não tem problema nenhum. Só que o meu trabalho, ele só é realizado aqui em cima. E o meu trabalho nesse pistão, ele está sempre com a pressão constante, ele não varia a pressão. A pressão é de 200 kPa, ele vai conectar com o de baixo, que vai simplesmente começar a jogar para cima, mas ele mantém a pressão constante o tempo inteiro, ele não vai variar a pressão. Então ele está falando até isso aqui, ó, o processo sempre vai manter até que os dois cheguem a 200 kPa. Ou seja, vai começar a diminuir a pressão de cima, mas vai diminuir a pressão do de baixo do tanque, mas ele não varia a pressão de cima, é porque o de tanque tem muita massa, então ele vai jogando massa ali para cima, mas ele não vai variar essa pressão de cima sempre tem a 200 e o outro vai diminuir sua pressão, está lá em 500, vai diminuindo até 200, esse que é o processo que vai acontecer. Então o processo no cilindro, ele só acontece com a pressão constante. Então eu tenho que descobrir qual que é esse dV, qual que é o meu volume, a variação de volume, então eu tenho que pensar que eu tenho um volume que vai ser o inicial, ó, o volume inicial, sei lá, volume 1, ih rapaz, eu peguei aqui errado já, pera aí.
Aí, eu vou ter primeiramente um volume 1, ó, volume 1, que vai ser igual ao quê? Ele vai ser o meu volume que eu tenho do cilindro, tá? Volume do cilindro, mais o volume do tanque rígido. Vou botar até esses traços que representam volume, tá? Mais o volume do tanque. O volume do tanque eu tenho, não é? Foi dado o volume do tanque? Ou o volume do tanque não foi dado? O volume do cilindro foi dado, o volume inicial do cilindro foi dado. Mas o do tanque eu não tenho. Esse volume inicial aqui, então, é igual ao seguinte: o volume inicial ele é igual ao volume do cilindro, que está dado 0,05 em metros cúbicos, tá? Na verdade, vou até manter isso aqui, não vou colocar valores ainda não. Vai ser o volume do cilindro mais esse volume do tanque. Eu sei que é um gás ideal. Se é um gás ideal, eu posso usar isso aqui então. Eu posso usar aqui esse volume. Eu vou reescrever esse volume aqui da seguinte forma. Eu sei que a pressão vezes o volume é igual a massa vezes o RT. Então eu posso reescrever que o meu volume é igual a mRT sobre a pressão. Tá? E eu tenho esses valores, né? Eu sei a massa, eu sei a temperatura, que é sempre constante de 290 Kelvin, e eu sei a pressão que ele vai ter também. Então eu posso encontrar essa pressão aí do tanque. Na verdade, essa pressão do tanque aí, ela inicia com 500 kPa. Tá? Então eu sei isso daí, eu posso ter essa pressão inicial. Para o estado 1 aqui, estado 1, estado 1. Tá? Então eu posso encontrar isso daí para o tanque nesse processo inicial. Então eu vou substituir isso aqui embaixo. Vai virar a massa do tanque vezes o R vezes a temperatura no estado inicial dividido pela pressão do tanque no estado inicial. O meu volume em 1, então, ele é igual a 0, vou até colocar essa equação aqui um pouco mais para o lado, tá? Só para caber mesmo, para caber os termos. O volume em 1 ele é igual a 0,05 metros cúbicos, que é justamente o volume do cilindro que é dado, mais a massa que eu tenho na parte de baixo, que é justamente 3 kg, multiplicado pelo R, que agora é o R do CO2, no caso, tá? O R do CO2 é o que? Vai ser 8,314 dividido pela massa molar do CO2, que eu encontrei lá em cima, é 28,01. 28,01. Tá? Isso aqui vai ser... Essa unidade aqui geral, no final vai dar o quê? Vai dar quilojoules por quilograma Kelvin. Porque aqui em cima, essa aqui ó, é quilojoules por quilomol Kelvin. E essa aqui de baixo é quilogramas por quilomol. Então corta o quilomol, vai virar quilojoules por quilograma Kelvin. A temperatura 1 dele é igual a 290 Kelvin, certo? Ele todo mundo vai começar e terminar com 290 Kelvin, beleza? E isso aqui é sobre a pressão embaixo é exatamente 500 kPa, ou seja, é 500 kPa, que é igual, né? É igual a mesma coisa que a gente falar, que é igual a kN por metro quadrado. Ou seja, esse volume aqui no final, volume inicial aqui, ó, ele vai dar o seguinte: volume inicial não tem necessidade de conversão de unidades, tá? Nesse caso aqui, jogar nada de conversão de unidades. Por quê? Porque esse quilograma corta com esse quilograma, esse Kelvin corta com esse Kelvin, o quilojoule, joule é o quê? Joule é Newton vezes metro, tá? Então esse Newton vezes metro aqui, ele vai, esse metro quadrado que está aqui embaixo, ele vai subir e vai multiplicar lá e vai virar um metro cúbico aqui em cima, ó, junto com esse metro aqui. E esse Newton aqui de cima corta com esse Newton. Kilonewton, na verdade, né? Tem o quilo aqui e o quilo aqui embaixo também. Ou seja, fica metro cúbico no final. Então é só eu fazer as multiplicações aí e vai dar o resultado em metro cúbico, tá? Metros cúbicos. Isso aqui vai ser o que então? Vou lá buscar o meu Python novamente. Vamos fazer essa continha aí no braço, tá? Vai ser 0,05 mais... Agora vem aqui, ó, 3 vezes 8,314 dividido por 28,01 multiplicado por 290. Isso aqui vai ser dividido por 500. Maravilha. Achou aqui o resultado final. O meu volume final aqui vai dar 0, ó, deu o quê? 3 kg. Deixa eu ver se não tem nada que eu fiz errado aqui. É CO2, né? Deixa eu só conferir essas informações aqui para eu ver se não tem nada de errado, tá? Porque eu acho que às vezes eu busco uns valores meio malucos aqui. Tabela, deixa eu ver. Só para conferir se eu não busquei aqui o valor de massa molar errado, que é o mais fácil de errar é a massa molar. Dióxido de carbono, opa, aí ó, tá aí, ia dar valor errado. Ó. O dióxido de carbono, a massa molar dele é 44,01. Então tem que substituir aqui, ó. 44,01. E aí deu 0,378. Tá bom. Agora melhorou um pouquinho. 0,378. Tá. Então isso aqui vai dar 0,378.
metros cúbicos. E aqui eu tenho que trocar, porque esse aqui eu botei errado. Esse aqui não é 28, não, é 44. Aqui vai ser 44. E lá em cima eu coloquei errado também. Isso aqui eu joguei um pouquinho de cabeça, tá? Eu acho que eu resolvi alguns exercícios aí com CO2 esses dias, eu joguei 28. Então eu joguei valor errado aí, agora que eu estou identificando. Aqui não, é 44. CO2 é 44 quilogramas por quilomol. Tá? Então, eu tendo esses valores aqui, eu já achei a minha primeira coisa, que é o meu volume inicial em 1. Agora eu preciso encontrar o meu volume inicial, o meu volume final, seria o volume final em 2. Só que o volume final em 2, eu tenho o seguinte, eu posso resolver o seguinte, ó. Qual que é o meu volume final? No volume final, todo mundo vai estar com a mesma a massa, que é a soma das duas massas. Eu vou ter todo mundo vai estar na mesma temperatura e todo mundo vai estar na mesma pressão. Só que a gente tem que pensar o seguinte, né? A massa inicial do tanque, ela era 3 kg. A massa inicial era de 3 kg. E qual que seria então a massa que eu tinha no cilindro? Não foi falado ainda, a gente não falou da massa no cilindro. Agora eu posso pensar, já que encontrei esse volume aqui, eu vou querer encontrar qualquer outro volume para fechar. Agora eu vou pensar qual que era a massa que eu tinha no cilindro. Porque o volume 2, ó, volume em 2, volume final, eu posso simplesmente pensar como isso aqui, ó, vai ser a massa total de todo mundo junto, vezes o R, né, multiplicado pelo R, vezes a temperatura final, que é todo mundo junto, dividido pela pressão final, que todo mundo vai estar com 200 kPa. Só que eu não sei qual que é a massa aqui, ó. Essa massa aqui, ela é uma incógnita para mim. Porque eu sei qual que é a massa do cilindro. Essa massa aqui agora, ela é a massa do cilindro mais a massa do tanque. E a massa do tanque eu sei qual que é. Ela é 3 kg. Mas a massa do cilindro eu não sei qual que é. Eu posso ir lá e pegar qual que é os meus dados que eu tenho para o volume do cilindro, tá? Aquele volume do cilindro que a gente já consegue encontrar, ele já sabe ele aqui agora, tem esse volume do cilindro, eu tenho a temperatura do cilindro, eu tenho a pressão do cilindro inicial, eu posso encontrar a minha massa. É isso aí que eu vou fazer. Então a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar essa massa do cilindro aqui, ó. A minha massa do cilindro, usando a equação do gás ideal, ela é o quê? É igual a pressão vezes o volume do cilindro dividido pelo RT. Então beleza, vamos resolver isso aí agora. Vai dar o seguinte, a massa que eu tenho no cilindro e a massa do tanque eu sei que ela é igual a 3 kg, né? Ela é igual a 3 kg, porque daí eu consigo resolver e colocar naquela massa ali. Então agora eu vou resolver essa massa do cilindro. A pressão é igual, deixa eu colocar esses valores aqui primeiro, massa do cilindro é igual, a pressão que eu tenho é de 200 kPa, tá? 200 kPa. O volume do cilindro inicial é igual a 0,05 metros cúbicos, tá? Eu divido isso aqui pelo R, que é aquela mesma equação lá, 8,314 dividido por 44,01. Esse resultado dá em kilojoules por quilograma Kelvin. E eu multiplico isso daqui pela temperatura, que é aquela sempre lá de 290 Kelvin, tá? Tá aqui dessa forma. Estando dessa forma aí, eu já vi também, já fiz essas contas algumas vezes, eu não preciso ficar preocupado com unidade, né? Vai acabar cortando aqui, ó, eu vou cortar aqui, ó, esse kPa, que é newtons por metro quadrado. O newton dele corta com o newton do kilojoule, o metro quadrado dele, junto com esse metro aqui que gera o joule, ele vai lá para cima e vai virar metros, vai virar o que, bicho? Vai virar... ele vai virar um metro cúbico dividindo, vai virar um metro cúbico aqui dividindo, ele vai cortar esse metro cúbico com esse metro cúbico, vai sobrar esse quilograma aqui que vai subir lá em cima, esse Kelvin aqui corta com esse Kelvin, então vai ficar tudo, a unidade final vai dar em quilograma. Tá? É só fazer essas análises aí que vocês vão ver que vai dar isso aí mesmo. Agora aqui, ó, vou então fazer essa conta, 200 multiplicado por 0,05, e esse 0,05 é em metros cúbicos mesmo, né? É em metros cúbicos, a gente tem a unidade dele em metros cúbicos, só para não confundir que eu não estou fazendo coisa errada aqui. Dividido por, primeiramente, né, 8,314 dividido por 44,01, isso aqui vai ser multiplicado por 290, tá? Então vai dar 18253. Vou botar vou botar isso aí, 183, tá bom, tá não? A massa aqui vai ser essa, a massa vai ser igual a massa do cilindro, o ar que tinha no cilindro inicial é igual a 0,183 kg, tá? Então tenho essa informação aqui também. A partir do momento que eu acho essa informação aqui agora, então eu sei qual que é a minha massa total. Então agora sim eu posso resolver
o meu problema no estado 2, tá? Posso vir aqui e resolver esse problema aqui, ó. Porque agora eu posso trazer esse dado aqui lá para baixo e resolver o estado 2, porque tudo que eu tinha no estado 1 já foi resolvido, sendo que essa massa agora é simplesmente a minha massa inicial que eu tinha no cilindro, mais a massa que eu tenho no tanque. Ou seja, esse resultado aqui vai me dar igual ao que? Vai dar a massa 0,183 mais a massa do tanque, que é 3, né? Ah, isso aqui tá fácil, então é 3,183 quilogramas, beleza? Tudo que eu tinha aí. No volume 2 eu tenho o que então? Eu vou ter essa massa, que é igual a 3, eu vou botar aqui, 3,183 quilogramas, multiplicado pelo R, que é 8,314 dividido por 44,01. Essa unidade aqui me dá em kilojoules por quilograma Kelvin, esses joules aqui. E eu vou multiplicar isso pela temperatura, que é 290 Kelvin. E eu divido pela pressão, que é a pressão que eu tenho final, a pressão no estado 2, essa pressão é simplesmente 200 kPa. kPa, que é igual a kN por metro quadrado, tá? É só botar isso aqui para ver que no final vai dar, eu vou cortar esse newton aqui, com esse joule aqui que vira newton vezes metro, então corta com esse newton. Esse metro quadrado aqui ele vai estar dividindo, ele passa lá para cima multiplicando e vai virar metro, com esse metro aqui que vai virar um metro cúbico. Esse Kelvin corta com esse Kelvin, o quilograma corta com quilograma, então a unidade final que fica todo mundo em metro cúbico aqui no final. E é só então eu colocar esse resultado para o V2. O meu volume 2 que eu tenho é igual a... Vamos lá, resolver isso aqui. Peraí, eu acho que faltou... Tá, acho que faltou não, tá certinho. Agora eu posso resolver isso aqui, ó. 3.183 multiplicado por 8.314 dividido por 44.01 multiplicado por 290 dividido por 200. Isso aí dá 0,872. Ó, 0,872 metros cúbicos. Ou seja, achei a minha variação de volume. Maravilha, achei o volume 1 e o volume 2. Então, neste caso agora, eu só resolver qual que é o meu trabalho. O meu trabalho... Cadê aqui a minha equação? Aí, beleza. O trabalho que eu tenho é igual a essa pressão multiplicado pelo ΔV. E o meu ΔV é igual a pressão multiplicado pelo V2 menos V1. Isso daqui vai dar igual ao trabalho, que é igual a 200 kPa. Vai ser assim, essa fórmula vai ficar o seguinte, ó. É igual a 200 kPa, que é igual a kN por metro quadrado, que multiplica por essa subtração aí de volumes, né? O volume 1 é igual a quanto? O volume 1 é igual a 0,378. E o volume 2 é 0,378. Tá, o volume 2 é 0,872. Então isso aqui é o volume 1, 0,872 menos 0,378. Isso tudo aqui em metro cúbico. Tá, botar aqui e fechar aqui, ó. Aí, beleza. Ficou bonitinho. Aí tá isso aí. Como é que vai ficar minhas unidades no final? Eu vou cortar esse metro cúbico aqui, ó. Corta com esse metro cúbico, vai ficar 1 metro. Então no final, newton vezes metro vai virar joule. Ou seja, a minha unidade fica em quilojoule no final. Beleza? É só eu multiplicar aqui essa solução que vai dar em quilojoules. Então é 200 vezes 0,872 menos 0,378. Beleza, achei isso aí. 98,8. 98,8 quilojoules. Maravilha, né? Vou até botar aqui em verde, ó, para falar que é a nossa solução. E vou marcar em amarelo, bem Brasil aí pra gente, verde com amarelo. A gente saber que é a solução que a gente tem, a solução do trabalho. E agora é só substituir lá na formulação que a gente tem para a nossa variação, para a nossa equação da primeira lei da termodinâmica, que a gente tinha o quê? A gente tinha que o nosso calor é igual à variação da energia interna, não é? Mais o trabalho. Só que nesse caso são gases ideais. Para o gás ideal, o que a gente lembra? Para gás ideal, a energia interna é só função da temperatura. Só que se a temperatura é igual a 290 K e é constante, eu não tenho variação de energia
interna, ou seja, a minha variação de energia interna é igual a zero. Ou seja, nesse caso aqui eu posso dizer que o calor trocado é igual ao trabalho realizado, ou seja, o meu calor trocado é simplesmente igual a 98,8 kJ, tá? Fica então essa informação aí. Isso aqui, ó. Vou passar isso aqui primeiro. Essa aí foi fácil, hein? Essa aí foi tranquila de fazer. Ó, calor é igual a 98,8 kJ. Agora eu tenho o seguinte, tem uma informação agora que é importante, que ele pede também qual foi a entropia gerada nesse processo. Qual foi a entropia gerada? A entropia gerada no nosso caso é o seguinte. Olha, eu vou ter que usar a segunda lei da termodinâmica, né? A segunda lei da termodinâmica, ela usa isso aqui, ó. A variação da entropia é igual a total de calor trocado sobre uma certa temperatura através das superfícies mais a geração da entropia. Esse termo aqui agora fica fácil de a gente integrar porque a temperatura é constante, ou seja, a nossa variação de entropia é igual a 1 sobre a temperatura, que é a integral, volume fechado, desse calor, que é simplesmente o calor. Então isso aqui mais o sigma, né, que é a nossa geração de entropia, isso aqui vira a variação de entropia é igual a o calor trocado sobre a temperatura mais a geração de entropia. Essa geração de entropia que está aqui, ó, essa variação de entropia que está no nosso lado esquerdo da equação, ela nada mais é do que a massa, né, a massa total que a gente tem. Se a gente representar ela na forma de propriedade da massa multiplicada por uma propriedade intensiva, vai virar isso aqui, ó, a massa vezes o ΔS. A gente vai encontrar essa variação de S, então. É igual ao calor sobre a temperatura mais a entropia. Bom, então vamos continuar resolvendo isso aí, porque a gente precisa de agora resolver esta parte, ó. Esta variação de entropia aqui que a gente tem. Só que a gente tem informações, né? A gente tem algumas informações aí para esse processo. A gente sabe que o nosso processo começa com a pressão, né? Ele começa com a pressão ali de 200 kPa. A gente tem a temperatura dele também, a gente tem a temperatura do processo inicial, a temperatura do processo final, tá? Então a gente tem essas informações aí também. E a gente tem a variação de pressões. Essa variação que a gente tem para qualquer gás ideal, como é que a gente calcula a variação de entropia? Para qualquer gás ideal, essa variação de entropia que a gente tem, essa aqui é a variação de entropia, ela é igual a S0 de T2 menos S0 de T1 menos o R ln de P2 sobre P1. Só que nesse caso, essas variáveis aqui que dependem da temperatura, elas são zero, né? Isso aqui, ó, essa variação de S0, aqui, ela é igual a zero, tá? Então não tem variação. E nesse caso aqui também, ó, o R, a gente pode fazer o seguinte, a nossa variação de... A gente pode... o R não, né? Eu até falei errado. Então a nossa variação de entropia, ela fica só dessa forma aqui, ó. A variação de entropia é igual a menos R ln de P2 sobre P1. É isso aí. Então vamos substituir isso aí na nossa fórmula. Vai ficar dessa forma aqui, ó. A nossa geração de entropia, ó, ela é igual a variação, a massa vezes essa variação de entropia, que é menos R ln de P2 sobre P1, e também menos o calor trocado, menos o calor trocado sobre uma certa temperatura, tá? Vamos calcular isso daí, para ver se esse processo nosso é real ou se ele não é real, tá? Vai ficar o seguinte, eu estou jogando tudo aqui para o outro lado, ó. Joguei isso aqui, virou menos, né? Isso aqui virou menos, tudo aí virou menos, nessa celeuma toda aí, para acontecer esse processo. Vamos lá, cadê que tá aqui? Ó, vai virar o seguinte, opa, joguei para o lado errado. Esse P2 sobre P1 é 200 kPa sobre 500 kPa, né? Porque o meu processo termina com a pressão 2 e começa com a pressão 1 de 500 kPa. Então vou fazer o seguinte, vai ser o seguinte aqui, ó. E aqui eu deveria fazer até o seguinte, né? Eu tenho que separar esses dois, né? Porque eu tenho a pressão lá em cima, ela não varia. A pressão lá em cima não varia, então é zero ali. Então eu vou pensar só... Eu só tenho, na verdade, então, variação de entropia pro processo de... Ele está recebendo calor, né? Então vai ser... Ele recebe calor... acho que vai ser isso mesmo. Quer ver? Vai ser isso aqui, ó. Vai ser essa massa total, que é 3.183 multiplicado por, aí vai, menos 8.314 dividido pela massa molar, que é 44.01,
vezes o logaritmo neperiano da pressão em 2, que a pressão em 2 é igual a 200 kPa sobre 500 kPa, é 2 sobre 5, né? Mesma coisa que isso aqui, ó, 2 sobre 5. Isso aqui vai ser o que? Vai ser a menos o calor trocado, que a gente acabou de calcular, que é 98,8. Ó, 98,8 dividido pela temperatura, que a temperatura é de 290, tá bom? Então veja isso aqui, ó, 0,21. Olha que curioso, apesar de ter um monte de valor negativo, o resultado final dá uma entropia positiva, ou seja, esse processo é totalmente possível de acontecer. Vamos colocar ele aqui, ó, esse valor aqui final, ó, o valor final da entropia, eita nós, o valor final da entropia, vou jogar ele aqui pro lado só para eu ler, tá gente? É igual a valor final da entropia, vou colocar aqui, assim, ó, entropia gerada, ela é igual a 0,028 kilojoules por Kelvin, tá? Kilojoules por Kelvin, porque não tem massa ali, a massa já foi multiplicada já durante o processo. Então você tem isso aqui, ó, 0,2128 kilojoules por Kelvin. E eu até esperei, não vou negar para vocês não, na hora que eu cheguei aqui no final, deu um negativo aqui, e deu um negativo aqui, eu falei, ixi, vai dar ruim, vai dar processo que é impossível. Também não é problema, é um processo que a gente está estudando isso, você não consegue manter essa temperatura, algo impediria que você mantivesse essa temperatura aí constante, né? Seria mais difícil fazer essa troca de calor, por exemplo, enfim, algo impediria que isso aí acontecesse, mas nesse dado aqui, ó, a gente está vendo que está um processo que é perfeitamente real, o sigma é maior do que zero, gera entropia por gerar entropia, é um processo real, beleza? Então fica aí essa solução, eu gostei desse exercício, eu não sabia onde é que ele ia dar não, comecei a olhar para ele, e ele é bem difícil, né? A gente vai começando a ver que assim, tem essa questão do trabalho, que a gente tem que modelar por ser um processo de expansão, vai ser modelado com o PDV, a gente tem que encontrar o dV, o ΔV, e a partir do momento que a gente encontra o ΔV, a gente vai lá usar a equação da primeira lei para achar o calor, tá? Então é isso aí, só pensar nesse exercício com calma, com cautela, rever ele aí depois para vocês verem como é que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. Até mais.